feito filme. Há uns 5 ou 6 anos atrás, ele fez uma espécie de declaração nos Estados Unidos, para a imprensa lá, dizendo que ele estava muito preocupado com o cinema americano, que era muita repetição, que eram muitos filmes comuns. Aí eu me lembro que tinha um debate lá na Sessão Cult, lá na Ribeirão Machado. Aí eu falei, gente, eu queria começar na brincadeira com vocês. Alguém tem um telefone ou um e-mail do Dustin Hoffman? Aí o pessoal, como assim? Não, eu quero falar com ele, porque ele está mal informado. O cinema americano está ótimo. O que o Dustin Hoffman está assistindo para ele dizer que o cinema americano está mal? Tem uns 10 cineastas agora fazendo coisas interessantes há algum tempo. Não estão lá, não vão para o tapete vermelho, entendeu? Não vão para a noite de gala. Nem serão chamados. Agora, se você achar, entendeu, que é só isso, você está perdendo coisa. O cinema americano continua dando a sua contribuição, como sempre fez, para a história do cinema. Então, o Dustin Hoffman, então, se alguém souber, me dá o telefone para ver se ele assiste mais filmes, porque tem. Lá, aqui no Brasil, tem filmes ruins lá? Tem filmes, claro, mas você não pode fazer uma avaliação se você efetivamente não acompanha. Isso serve, concluindo, não só para cinema. Teatro, música. A música brasileira está ruim, desculpa. O que você está ouvindo? Então, assim, tentar ampliar esse impulso, eu acho, de conhecer as coisas, eu acho que os cineclubes ainda têm essa obrigação. Queria fazer uma pergunta, assim, que, tipo assim, a gente observa, por exemplo, a criação do CAC e da Associação de Críticos daqui acontece lá no começo dos anos 60, né? E a gente pode juntar isso a um cenário de grande agitação, assim, sabe, político e tudo mais. E a gente vê, né, tipo, ali no movimento do cinema novo, acontecendo aqui, acontecendo na França, acontecendo no Japão, assim, sabe, tipo... E aí, a gente estava falando sobre esse potencial transformador, né, do cinema e do cineclube. Aí eu queria, tipo, um comentário teu, assim, tipo... sobre o cineclube como esse lugar onde a gente pode, tipo, promover mudanças, assim, também, sabe, tipo, na cabeça das pessoas, que depois, né, vai vir pro real, assim, sabe, tipo, engajar as pessoas em questões, sabe, tipo... Isso é uma parada que eu acho muito interessante do cineclube também. Se tu for analisar historicamente, o cineclube veio disso, né? O cineclube é uma reação ao senso comum. Já na segunda década do século passado, o que era claro e evidente? Que alguns filmes já estavam sendo padrão, mas muitos filmes experimentais não tinham espaço. Filmes do Man Ray, do Buñuel, cineastas que estavam começando ali, início dos anos 10. Porque assim, a primeira década foi muito confusa ainda, o cinema não tinha uma linguagem específica, estava se tateando. Ok, mas na segunda década já tinham cineastas querendo, né, enfim, trabalhar nisso. E esses cineastas já estavam, tipo assim, né, deixa de canto. Até que no final dos anos 10, um grupo de jornalistas, cineastas, tinha o Luiz Deluca, entre outros nomes lá, enfim, podia citar vários nomes, resolveram fazer um clube de cinema, que é o Clube de Cinema. Para quê? Para que aquele filme tal estivesse aqui, passe aqui, senão não passa em lugar nenhum. Só que isso pegou de um jeito tão fantástico, essa ideia de espaço para um tipo de cinema que era experimental, que deu certíssimo, que expandiu na Europa rapidamente, já nos anos 30, no Brasil, o primeiro cineclube foi no Rio de Janeiro no final dos anos 20, e todos com a mesma finalidade. Vamos passar aqui o que não passou ali, o que não teve chance lá. E aí que veio A Paixão de Joana d'Arc, do Karl Dreyer, filmes que não, sabe, já não estavam, assim, de vez em quando um entrava, claro, também não era tão excludente, agora pior. Então, assim, esse conceito fez com que no Brasil e no mundo as pessoas pudessem perceber que é possível, sim, você criar uma alternativa, né, de exibição pedagógica para amar ou odiar um filme, como eu falei. Eu acho que o lance todo é convencer as pessoas a assistirem. Aí depois é um outro processo, né? E foi assim, importante. A minha geração foi completamente alterada, pelo menos ao nível de Belém do Pará, né? Foi alterada por essa visão. Se tu tivesse a chance de ver o Alibaba naquele dia, aconteceu isso comigo. Em algum dia de 76, quando eu tinha 14 anos, eu não entendi quase nada, mas eu fiquei completamente apaixonado pelo filme. Eu falei, que isso? Medo também, né? Eu tinha 14 anos, né? Eu tinha 14 anos, pelo amor de Deus. Não, tem um negócio lá, não tem lá, um negócio, né? Enfim, não é o caso de falar aqui. Então, olha só, eu, como qualquer cinéfilo de Belém naquela época, teria assistido esse filme em 76, e o filme era de quando? 61. 15 anos para chegar aqui. Então você entende que até hoje, é isso que eu insisto, por isso que quando as pessoas falam que esse conceito de cineclube está superado, aí vem aquilo que você falando agora, que eu acho que é o caso de fazer um link aí, que a atitude de assistir um filme está cada vez mais solitária. Eu acho isso muito complicado. Porque nós estamos ficando solitários, e pior do que ficar solitário é ficar intolerante.
eu só participo de grupo que pensa igual a mim. Não é mais ou menos assim hoje? Sim. Eu não vou participar de um grupo que... Qual é o cineasta favorito teu, por exemplo? Difícil de escolher. Tá, Pergunta. vamos falar dos mais amados a odiar. Tarantino. Quem gosta de Tarantino, pra cá. Quem não gosta, pra lá. Aí, não podemos conversar assim? Eu não gosto por quê? Ou eu gosto por quê? Não. Então, a atitude de assistir filme em casa, que é maravilhosa, é extraordinária, é fantástica. Claro que é maravilhoso. Como eu vou dizer que isso é ruim? Mas está criando pessoas assim, muito isoladas, no sentido... Claro, tem uns fóruns de discussão. Você pode ver um filme no grupo de Zap. Claro, é diferente quando você está olhando para uma pessoa, quando você está com 30 pessoas num auditório. É diferente. Eu digo isso aí como se fala, com lugar de fala, porque eu faço tudo isso. Eu participo de grupo de Zap, debato filme com colegas, tem um clube de filme que eu tenho, tem um grupo de estudo de cinema que eu promovo de vez em quando. Esse ano ainda não tanto, porque estava sem tempo. Mas eu procuro inteirar. O que você achou? Fala para mim. E de tudo que eu participo, eu não troco um bate-papo de Zap por um debate presencial, ao vivo. Não troco. Porque é ali que, de alguma forma, tem uma interação que é diferente, que é do olhar, que é do tom de voz, que é da provocação, às vezes não é tão bom assim, né? Não estou dizendo que é uma maravilha. Mas é uma provocação que você, não, pera lá, eu acho que, não, você está errado. Aí, de repente, você sai dali diferente. Eu gosto de dar um exemplo meu, particular. O Morango Silvestres, que é uma obra-prima do Ingmar Bergman, já vi não sei quantas vezes da minha vida. E em 2016, 2017, eu programei na sessão curta de novo. Depois de... Tinham 2 psicólogos lá, enfim, só para não alongar, tinham 2 psicólogos, cinéfilos, cinemaníacos da área da psicologia. Cada um falou uma coisa sobre a cena do sonho. Quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando. Eu não tenho esse conhecimento acadêmico, teórico da psicologia. Eles me deram ali, deram para mim, assim, toma. Eu peguei, coloquei no coração e o filme eu gosto mais ainda do que isso. Então, pode ter o contrário também. Eu posso pegar e dizer, qual é o filme que você gosta? Olha, eu acho que esse filme é fascista. Por quê? Você lembra daquela cena? Eu vou pensar nisso. Pode ser que você tenha razão. E às vezes no Zap ou nos grupos de fora, eu acho que tem um limite ali, que eu acho que talvez... Então, na medida que a gente promove, a gente que eu falo, os cineclubistas de vários lugares, promove essa interação, eu acho que, de algum modo, nós estamos tentando lembrar as pessoas de que é possível, sim, mudar de ideia, é possível amar um filme e amanhã odiá-lo, ou vice-versa. Uma vez eu dei um curso, hoje eu não faria esse curso, Cinema e Ideologia, lá no IESAM, Marco Antônio, quando eu vejo algumas coisas que eu já fiz. Cinema e Ideologia, imagina fazendo cinema. Espinhoso, sabe? Pior que eu peguei vários desenhos da Disney. Aí eu mexi com a memória afetiva das pessoas, inclusive da minha. A minha formação também veio para os filmes da Disney. Mas se tu parar para analisar determinados filmes da Disney, entendeu? Porque quando tinha 5 anos é uma coisa, eu estou com 35, estou com 45. Perspectiva de análise, filme que é outro, você leva em consideração outros elementos, coisas que racistas, misóginas, que você não percebeu e nem tinha, nem aquele que uma criança de 5, 10 anos fez isso, claro que não. Mas essa perspectiva de analisar o trabalho cinematográfico de alguém, ela é muito instigante, é muito interessante, mas ela tem que partir desse impulso cineclubista de querer assistir os filmes, querer interagir, mas com análise. E aí como é que a gente faz? Como é que um crítico de cinema procura fazer? Eu não entendo uma pessoa escrever sobre cinema sem ler crítica, sem ler livro de cinema. Não? Eu acho que eu não sei como é que seria. Eu tenho vários livros de cinema. Antes de começar a escrever sobre cinema, até hoje faço isso, eu leio crítica de cinema. Porque assim, não, é assim, assado, né, tal, assim, você vai elaborando. Tem que ler. Aí, na medida que você lê, você começa, todos nós, sobre qualquer assunto, não é só sobre cinema. Procura ler sobre política. Procura ler sobre pintura. Por que Mona Lisa é um quadro daquele, não tem nada demais. Procura ler, entender o que é pintura, o que é que o Da Vinci fez aqui. Vai procurar teoria, para de repente isso talvez fazer parte da tua avaliação das coisas. O problema todo, né, amigos, é que isso hoje virou um problema. Você fala de um filme queridíssimo, vira um problema, porque a pessoa acha que é pessoal. Vocês souberam o caso recente de um crítico do New York Times que pediu para sair do jornal? Não. Essas foram as piores coisas que eu vi nos últimos tempos. Ele pediu para sair. Porque assim, é normal você discordar da minha opinião. Não tem problema nenhum. Não é normal você ser atacado e ameaçado por isso.
ele não gostou do Top Gun Maverick. E nas mídias sociais dele, ele sofreu ameaças. A sua mãe, o seu pai, coisas de baixíssimo escalão, baixíssimo nível. Isso não tem nada a ver com cinema, não tem nada a ver com Top Gun, não tem nada a ver com Tom Cruise, não tem nada a ver com o New York Times, mas tem a ver com a saúde mental dele. Ele pediu demissão. Você entende? Por que a gente tem que tentar, né, incluir a socialização, tentar trabalhar a intolerância? Eu não posso mais falar. Eu adoro Tarantino, eu posso levar um tapa na cara. Antigamente, o máximo que acontecia é esse crítico é muito ruim. Né? Eu nunca mais vou ler. Não tem problema. Né? Agora, eu falo mal do Tarantino, eu falo mal do Top Gun Maverick, que eu não gostei, inclusive, quero dizer claro aqui que não, mas não me batam por isso. Aí eu levar um tapa, ou ser ameaçado via mídia social. Então, esses tempos que nós estamos vivendo, o cinema não pode ficar desassociado. Eu acho que o cinema tem que contribuir, tentar mostrar para as pessoas que isso não é um bom caminho, senão nós vamos ter tempos estranhos para frente aí. Não sei. Por isso que eu digo que eu respondo. Eu tenho mais perguntas do que respostas sobre isso, né? Eu tenho mais uma expectativa positiva, mas às vezes eu me desanimo. Esse caso do crítico do New York Times foi triste. Que ponto nós chegamos? Você não consegue suportar uma opinião diferente da sua? Você não consegue suportar que o Top Gun Maverick pode ser um filme ruim? Né? Aguenta, cara, é só uma opinião. Deleta o crítico, nunca mais lê o que ele falou. Ele é um imbecil. Pode chamar o que quiser. Agora, você está passando uma linha da civilização? Perigoso. Acho que é porque esses produtos midiáticos eles são tão grandes assim que as pessoas elas puxam isso para ser algo para construir elas e meio que compor sua personalidade e tudo mais. E aí, tipo, qualquer comentário que não se alinha a isso, mas é porque as coisas são muito grandes, assim, né? Tipo, dá pra esses entender, filmes né? Estão em todas as telas de todas as sessões de cinema, todos os assim, lugares. então, tipo, eles se tornam meio que inevitáveis, assim, né? Tipo, a gente vai no cinema e tá tudo ocupado ali pelo filme da DC, pelo filme da Marvel. das salas, né? 80% das salas. Isso se torna um repertório, tipo, da pessoa, assim, tipo... Sim. Isso acaba nem recaindo sobre uma culpa individual, assim, Não. mas, tipo, ficar limitado, assim, a isso e, tipo, a não aceitar uma opinião que é diferente da sua, tá, tipo, também ligada a esse processo, assim, sabe? Sim. Tipo, a esse inchaço, assim, desses filmes. Perfeito. Ocupando a gente, assim, né, também. Eu acho que é um retrocesso nesse ponto, né? É um retrocesso de civilização, né? O que nós queremos? A civilização ou a barbárie, que tem se falado muito isso, né? Nós queremos melhorar ou nós queremos voltar para trás, né? Ah, você vai dizer, mas isso é uma crítica de cinema? Não, isso é um comportamento padrão. Nós falamos de cinema, que é uma coisa que é importante para nós, que gostamos, mas tem coisas mais... Né? Quando for sobre saúde, política, as pessoas estão matando, estão morrendo. Então, existe um procedimento aí que tem que ser equilibrado. E eu acho que a arte, aí eu abro, não é só o cinema, eu acho que a arte está aí para nos ajudar a tentar entender esse processo, né? Tentar entender que pintura, literatura, está todo mundo aí falando alguma coisa para a gente tentar voltar, talvez, umas 3 casas atrás e ver que eu posso sim conviver com alguém que não gosta do que eu gosto. Eu posso sim, eu devo, né? Seja um livro, um filme, nesse caso. Eu já tive algumas situações na minha história de crítica de cinema que muito engraçadas. Ultimamente não, ainda bem, né? Antigamente era engraçado, eu falei mal de uma atriz, aí fã é danado, viu? Fã é danado, eles não gostam que a gente fale. Ela atuou, não vou nem dizer o nome da atriz, eu não gostei da atuação dela, eu recebi uns e-mails, assim, isso tem 10, 15 anos. Hoje seria um tapa na cara, né? Pode, posso sim. E se bater, vai preso, porque também você acha que não tem, você pode estar no processo de barbárie. Eu não. No caso desse crítico de cinema, porque ele cansou, né? Mas assim, ele podia pegar todas as ameaças que ele fez e levar para a polícia, porque não é assim também. Você pode estar vivendo na barbárie, da intolerância, mas existe um outro mundo que, não, isso aí é outra coisa. Mas é desanimador. Que ainda não é desanimador. Mas, cada vez que você tenta criar uma narrativa oposta, de um cineclube, de uma ação do Centro de Estudo de Cinema que eu coordeno, agora eu estou fazendo com o John e com o Alex, né, sempre que possível, a roda de cinema, né, que é uma ação que eu criei, que é uma brincadeira com roda de conversa. Nós vamos escolher 2, 3 filmes para falar todo mês. Algum filme que seja importante, que tenha sido exibido ou nos cinemas ou no streaming. Para abrir discussão, a gente quer ouvir, a gente não está lá para ficar falando só não. O que você acha? Você não gostou? Eu não gostei do último filme do Spielberg, por exemplo. Aí o pessoal quis incluir o filme nessa discussão agora, achei ótimo também. Então nós vamos discutir o Close, que é esse filme que eu citei para vocês, belíssimo filme. O filme do Spielberg